Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Dando continuidade ao manual do NEM, hoje vamos falar dos manipuladores. Aquela categoria NEM que eu vejo que tem muita gente que não se importa e também tem muita gente que vê como sendo a categoria NEM mais fraca. E dessa maneira a galera também atribui que não tem tanto potencial de desenvolvimento. É claro que quem pensa dessa maneira, né galera, não poderia estar mais enganado, até mesmo porque o manipulador pode acabar com uma luta em questão de instantes e sem muito esforço. Se você não entendeu, você vai entender nesse vídeo aqui que eu tô falando. Galera, só falar uma coisa aqui, que esse vídeo, assim como o da materialização, ele acabou ficando bastante grande, né? Porque realmente os manipuladores são bem complexos e possuem muitas informações, então teve muita coisa que eu coloquei aqui no vídeo, mas vale bastante a pena. Uma coisa que eu testei, galera, é assistir o vídeo aqui no 1.5 acelerado. Funciona, não fica ruim e fica bom, ainda mais quando o vídeo é grande. De repente faz o teste aí e me diz aí nos comentários. Eu falo lento, né? Então acaba que pode ficar muito demorado, né? Mas testa aí, depois me fala. E, rapaziada, não esqueçam também de acessar o nosso Discord, o link tá aí na descrição. A galera sempre tá trocando uma ideia sobre Hunter x Hunter lá. Se você quiser, aí, é só chegar lá. Bom, antes de mais nada também, quero te lembrar de você deixar um like aqui nesse vídeo, que você ajuda bastante aí com o crescimento do canal. Convido também a se inscrever nesse canal aqui, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, compartilhar esse vídeo aqui para mais pessoas. Então vem comigo que está começando o Manual do NEM. Quando uma pessoa faz o teste da adivinhação da água e tem como resultado o movimento da folha que está na superfície da água, isso significa que essa pessoa faz parte do grupo dos manipuladores. E aí o nome é bastante sugestivo, né galera? Manipulador, ele manipula as coisas. Sim, é isso aí, mas vamos dizer que é apenas parte do que um manipulador pode fazer de fato. Bom, o usuário da manipulação ele pode controlar coisas vivas, galera. Isso inclui animais, bactérias, fungos, plantas, diversas formas de vida. E o mais bizarro, galera, vou perguntar para vocês aqui, qual é a menor forma de vida? Não precisa pensar muito que eu falo aqui para você agora. A célula, a menor unidade de vida. Então, tecnicamente, com a manipulação, você poderia controlar até o seu nível celular, rapaziada. Isso aqui é bizarro, isso aqui é roubado pra caramba. E o manipulador também pode manipular e controlar coisas que não são vivas, itens, objetos, armas. Geralmente está mais relacionado com itens e armas assim, mas pode ser qualquer coisa que não seja viva. E por último, que eu julgo ser uma das melhores opções, os manipuladores também podem controlar objetos, armas e criaturas que são conjuradas com o NEM de materialização. Bom, beleza, eu falei o que geralmente o manipulador pode fazer, mas como sabemos, não é possível fazer tudo com uma habilidade de manipulação, e para isso é preciso respeitar alguns limites. Geralmente as habilidades de manipulação elas precisam atender a condições. Então não é simplesmente assim, vou manipular essa pessoa, pronto, manipulei, pronto e acabou. Não, sempre tem uma coisa que é preciso alcançar para poder de fato manipular. Ou seja, é preciso ter um meio, a condição que te proporcione essa manipulação. Rapaziada, isso aqui é muito importante, muito mesmo, porque basicamente a maioria das habilidades de manipulação funcionam dessa forma. As habilidades que controlam terceiros ou que controlam coisas remotamente, geralmente são assim. E aí a gente tem alguns exemplos aqui para poder ilustrar melhor isso aqui. E aí temos o amor instantâneo da Vese. Qual é a condição? Qual é o meio para que essa habilidade possa funcionar? A Vese precisa beijar a pessoa. A gente tem também a Black Voice do Shaunark. Qual o meio? Qual a condição? Ele precisa colocar aquela antena na pessoa. Aí temos também as agulhas do Ilume. Qual é a condição, qual o meio? Colocar a agulha ou as agulhas no alvo. A gente tem também o Sairide, que ele não é um manipulador, ele é um emissor, mas ele usa uma habilidade de manipulação. Ele faz um disparo de aura e esse é o meio, a condição para ele poder manipular pequenos animais. E talvez uma exceção disso que eu tô falando foi o Squala, que manipulava os cães. Talvez o condição, o meio seria tocar nos cachorros ali em si para poder manipulá-los, mas não foi demonstrado nada. Bom, geralmente isso que eu falei aqui é para controlar pessoas, mas se o manipulador deseja
manipular algo em si, ele meio que não precisa alcançar essa condição, porque ele está manipulando nele. Então a condição já está alcançada. Temos como exemplo disso aqui o Yamarashi, ou o porco-espinho do Inju. Ele manipulava os pelos do corpo dele. Temos também o Sanguessuga do Inju, que manipulava aquele monte de sanguessuga, diversas sanguessugas que ele tinha dentro do corpo dele. E aí a gente tem um outro exemplo bem legal disso aqui, que é o Zakuro, que manipula o sangue dele. Só que aí tem um problema, né, rapaziada? O sangue tá dentro do cara. Como é que ele vai fazer para manipular o sangue dele? Em tese, para ele poder fazer isso aqui, ele precisaria se cortar, abrir um machucado na própria pele para o sangue poder sair e assim ele manipular esse sangue. Então, para poder contornar essa limitação, o que ele fez? Ele anda com uma bolsa de sangue. Sabe essas bolsas de transfusão? É tipo isso. A partir dali, ele consegue manipular o sangue dele. Mas se ele for ferido ou machucado, o sangue que sai dele, ele também consegue controlar. Ou seja, o meio, a condição já foi alcançada porque está dentro dele, está no corpo dele. Então não precisa alcançar, porque já está alcançado. E vamos lá, rapaziada, mudança de aparência. Caramba, a galera tem bastante dificuldade de entender como funciona mudança de aparência em Hunter x Hunter. Quando se utiliza a manipulação para você poder mudar a sua aparência, só é possível alcançar algo, só é possível alcançar uma determinada aparência que esteja dentro do limite da pessoa em si. Bom, aí a gente tem o Illumi. Quando ele utiliza as agulhas, ele vira Gitarakur e fica com aquela aparência diferente. Mas vocês percebem, ele ainda é um humano. Ele não mudou, ele só mudou, tipo assim, o rosto, né? Fez alterações na cor, no tom de pele, no cabelo, na fisionomia. Isso ele conseguiu alterar, isso é possível, beleza. Mas, por exemplo, se o Illumi quisesse se tornar um dragão, que não tem nada a ver com um ser humano, seria possível com a manipulação? Não seria, galera. Não dá pra você manipular, porque não tem nada pra manipular, pra poder transformar em dragão. Ele precisaria ser metade dragão pra poder estimular isso. Esse é o ponto da manipulação. Ela vai controlar uma coisa que já tem. Para você criar uma coisa do zero, uma aparência do zero, com características do zero, precisa ser materialização. Manipulação não faz isso, gente. E aí, falando de manipulação de coisas inanimadas, objetos em geral, é tranquilo, a manipulação vai controlar. Um martelo, uma corrente, um serrote, uma espada? Sim, isso é de boa. Mas vamos aqui a um ponto bem legal. Um manipulador poderia controlar um monte de terra, monte de areia? Tipo assim, o cara vai, pega, desprende 200 metros de solo e começa a controlar aquilo ali. Ou melhor, daria para controlar a porção total de água de um lago? A resposta é simples, né, galera? Claro que não dá, porque isso aqui ultrapassa os limites. Mas daria para controlar coisas mais pé no chão. Por exemplo, pensem na habilidade de controle sanguíneo do Zakuro. Ele controla o sangue dele, ele tem uma porção de sangue que ele pode controlar. Então seria interessante que, para você poder manipular uma terra, uma areia, que você pudesse ter ela com você. Você tivesse num pote, ou até mesmo, sabe aquela cabaça que o Gaara utiliza lá no Naruto? É tipo isso. Você pudesse ter essa areia com você, uma quantidade limitada. Não tem como botar uma quantidade infinita, uma quantidade absurda. E aí, por exemplo, se você quer manipular a água, é a mesma ideia. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa de 2 litros de água. Você conseguiria manipular essa água. Um galão de 20 litros, não sei. Mas uma coisa mais pé no chão. Não tem como ser uma coisa absurda, como controlar a água de uma piscina, sei lá, 20 mil litros, ou a água de um lago, de um rio. Isso não dá, galera. E ainda tem um ponto mais importante, você só manipula, só controla. Então, eu vou aumentar a quantidade dessa água? Não. Eu vou aumentar a quantidade da areia? Não, você não pode aumentar, entendeu? Você não mexe nas propriedades das coisas físicas, você só manipula e controla. E ainda tem um limite do que você pode fazer. E ainda falando sobre manipular objetos e coisas inanimadas, coisas que não têm vida, é bastante interessante que quando o manipulador escolhe um objeto, uma arma, alguma coisa, tenha um significado para ele. Tem um elo, porque assim a manipulação vai poder ser mais bem encaixada. Sabe que quando fala de Aura e Nen, é interessante que tenha esse elo de ligação entre as coisas. E nesse ponto aqui, o manipulador ele se assemelha bastante com o materializador. Porque quando o materializador decide materializar algo, ele não faz algo do nada. Vou materializar aqui um telefone. Não, vai ser o telefone, o meu telefone. Vai ser diferente de todo mundo, vai ter características que são relativas a mim. É tipo isso. Então, por exemplo, eu desejo manipular uma espada,
É lógico que se eu não conjurar essa espada e pegar uma espada aí do mundo, eu vou tentar pegar uma espada que tem uma relevância pra mim. Por exemplo, eu sou um samurai, eu vou então manipular uma katana. É tipo mais ou menos essa ideia. Claro, galera, eu tô falando isso aqui, mas não é nada obrigatório, tá? Só tô dizendo que é o ideal. E com isso você consegue ter uma habilidade de manipulação bem melhor, que se desenvolva de uma maneira mais eficiente. E na verdade, galera, isso é um exercício de manipuladores e materializadores. Exercitar sua parte abstrata, pensando no que vai criar, no que vai materializar, e o manipulador pensando em como vai controlar, como vai ser esse funcionamento do que ele vai manipular. E é por isso que muitos manipuladores acabam conjurando, porque o vínculo vai ser maior, a quantidade de NEM que ele vai poder colocar em determinada coisa vai ser muito maior também. E aí um exemplo do que eu tô falando é tipo o Squala, o vínculo dele com os cães era gigante. Isso porque ele era um treinador de cães, então ele decidiu manipular cães. Então ficou bem mais encaixadinho. É tipo essa ideia que eu tô falando pra vocês. Agora a gente vai falar aqui, galera, do grau de dificuldade que o manipulador tem em manipular pessoas e usuários NEM. Bom, falei pra vocês que basicamente as habilidades de manipulação precisam respeitar o meio, a condição e tem requisitos para que de fato a habilidade possa funcionar. Mas o que eu não mencionei pra vocês é que toda habilidade de manipulação ela tem uma ordem de grandeza, ou seja, quanto mais difícil a condição, quanto mais complicado o meio, a condição, para conseguir manipular algo, maior será o controle do manipulador sobre isso. E se for muito fácil a condição, o controle geralmente vai ser menor. Por exemplo, o amor instantâneo da Veze é uma condição meio bem difícil, vocês concordam comigo? Imagina a Veze ter que beijar alguém durante um combate, uma batalha. É muito difícil, aquela habilidade dela ali funcionar, precisa de todo um contexto. Não vai ser uma coisa que ela vai chegar ali numa luta e vai beijar a pessoa. É realmente complicado. E é por isso que quando a Veze consegue beijar o seu oponente, ela tem um controle total e deixa a pessoa totalmente apaixonada por ela, que é um efeito da habilidade dela. Mas é tão poderoso que a Veze consegue controlar a pessoa e até a habilidade nem da pessoa. Isso aqui é bizarro pra caramba. É claro que essa habilidade da Veze também tem um limite, mas é bastante embaçado, galera. Já o Illume precisa acertar as agulhas dele no alvo, e aí em tese a condição o meio não é tão difícil, né? É claro que isso depende do usuário, né, galera? Se for um usuário de NEM poderoso, não é tão simples, mas eu tô dizendo assim, a forma de executar é tranquilo, arremessa um monte de agulha, talvez um acerte e aí já era, meu amigo. E aí a gente vê que o controle do Illume não parece ser tão amplo, ele só pode controlar as pessoas e, ao que tudo indica, ele não poderia controlar as habilidades NEM. Bom, vamos esperar aí se a obra vai mostrar algum dia. Então vocês entenderam que quanto maior e mais específico, melhor o controle. Menor e mais fácil, menor o controle. Outra coisa também, gente, que é muito importante, que eu falei ali rapidinho, mas acho que não ficou muito claro, é que quando se manipula algo, você não altera as capacidades reais do que você está manipulando. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou controlando um ser humano. E aí eu quero fazer ele perseguir uma pessoa. Beleza, ele vai perseguir. Ele pode até morrer tentando fazer isso. Inclusive, a habilidade do Illume causa esse tipo de coisa nas pessoas que ele está manipulando. Mas, por exemplo, vamos supor que eu peça para esse humano parar um carro. Cara, ele não vai conseguir. Se tiver um carro vindo em alta velocidade e essa pessoa estiver na frente desse carro, ela vai se espedaçar, ela vai morrer. Não tem como. Tá entendendo? Eu não consigo alterar o que de fato é uma coisa. Eu posso controlar um carro? Posso controlar um carro. Mas se ele bater de frente, sei lá, com um caminhão gigante, com um tanque de guerra, vai ficar todo amassado. É tipo isso, eu não altero, só manipulo e controlo. E aí, rapaziada, a gente tem que falar também do alcance das habilidades de manipulação. As habilidades de manipulação, elas podem chegar a grandes distâncias e algumas chegam a quilômetros de distância. E sem o auxílio do NEM de emissão, rapaziada. E por que isso? Porque o manipulador, ele coloca o NEM dele direto no que ele está manipulando. Se tiver um meio físico ou um meio conjurado que promova essa manipulação, cara, a distância vai ficar gigantesca. E isso
Isso eu não estou nem considerando que o manipulador está utilizando a emissão. Se ele utilizar a emissão ao favor dele, caramba, isso fica muito longo a distância, fica quilômetros. E a gente tem que lembrar que o manipulador tem 80% na emissão. Cara, fica muito grande. Realmente uma capacidade geográfica gigantesca. E galera, agora vai um detalhe super importante sobre os manipuladores. E o interessante é que até os próprios manipuladores, poucos, né, sabem dessa informação, e tem alguns usuários de NEM também que sabem sobre isso. E o mais engraçado é que na obra de Hunter x Hunter fez questão de frisar isso aqui. É que em uma luta entre manipuladores, o primeiro que chegar leva. Então o que isso significa, galera? O primeiro que manipular uma determinada coisa é que vai ter o controle. Então, por exemplo, se eu estou manipulando uma pessoa e você é um manipulador e tenta manipular essa mesma pessoa, só que o meu controle já está ativado, a sua manipulação não vai funcionar. E isso aqui que eu estou falando ocorre durante a luta do Shaunark com aquela quimera lá na cidade de Meteoro. Aquela formiga quimera já estava controlando a outra e o Shaunark tentou controlar também e não conseguiu. E agora a gente vai aqui às informações que podemos dizer que foram as mais recentes atualizações a respeito do NEM de manipulação. As habilidades de manipulação, quando são utilizadas para controle mental, elas são divididas em 4 categorias. A primeira habilidade de controle mental é chamada de manipulação do tipo recurso. Essas habilidades do tipo recurso, galera, elas basicamente manipulam o alvo, mas o deixam com o seu livre-arbítrio. E aí a pessoa tem o livre-arbítrio dela, pode fazer as coisas livre, mas ela meio que faz tudo isso em prol do manipulador. A manipulação do tipo recurso também faz uma espécie de reescrita de memória no alvo e pode ser usada em diversas pessoas simultaneamente. Então o que é essa reescrita de memória? Basicamente, quando o manipulador utiliza essa habilidade aqui, a pessoa meio que não se lembra que foi manipulada. E como eu falei anteriormente, a pessoa possui o livre-arbítrio dela. Então ela meio que tipo, não tá acontecendo nada comigo, mas está sendo manipulada assim. E esse tipo de manipulação aqui, ela tem uma grande vantagem com as demais que eu ainda vou falar aqui, é que ela não gasta muita aura para ser efetivada. E o único exemplo dessa habilidade que a gente teve até o momento foi da besta guardiã de NEM do Príncipe Hawkenbury. E aí temos também as habilidades de manipulação do tipo obrigatória ou coercitiva. E galera, dá no mesmo, tá? Obrigatória e coercitiva, mas eu admito que falar habilidades de manipulação coercitiva é mais bonito. Nesse tipo de habilidade de manipulação, o manipulador exerce controle total sobre o alvo, ou seja, controla mente e corpo. E aí, como exemplos disso aqui que eu tô falando, a gente tem o Black Voice do Shaunark, temos as agulhas do Illume e o Stunt Love da Vez. E o terceiro tipo é a habilidade de manipulação meio obrigatória ou semi-coercitiva. Nesse tipo de habilidade de manipulação, o manipulador assume o controle do corpo do alvo. E dessa forma ele consegue controlar e a pessoa fica presa em uma condição. E essa condição força a pessoa a obedecer a tudo que o manipulador está falando ou obrigando. E para falar a verdade, a pessoa fica meio que confusa e perdida com esse tipo de manipulação aqui. E ao que tudo indica, a pessoa ela fica meio consciente ainda, já que é semi-coercitivo esse tipo de manipulação. A pessoa fica meio lá e meio cá, não fica totalmente controlada. E o único exemplo que a gente teve dessa habilidade até o momento foi com a besta guardiã de NEM do Príncipe Momose. E a besta manipulou o Cyride para poder matar os seus companheiros, que vale ressaltar, ele conseguiu. E a última habilidade de manipulação de controle mental aqui não foi muito desenvolvida e foi a habilidade da besta guardiã do Príncipe Salé Salé, ou Salé Salé. Eu realmente tenho dificuldades de pronunciar o nome desse príncipe. O Rihan, que é um dos guardas pessoais do príncipe Benjamin, classificou essa habilidade aqui como sendo uma habilidade de manipulação por difusão. E aí a habilidade de manipulação por difusão, ela tem pouco poder de controle. E só vai aumentando esse controle e esse poder gradativamente. E por ser uma habilidade que trabalha gradativamente, também pode alcançar um grande número de pessoas simultaneamente. E aí essa besta de NEM, ela meio que fica soltando uma fumaça branca e tem um alcance de um raio de 7 metros. Pelo menos foi o que o Rihan falou. As pessoas que ficam nesse alcance vão aos poucos sendo manipuladas. E o resultado dessa manipulação é que a pessoa fica totalmente
extremamente benevolente em relação ao príncipe, no caso seria o controlador da besta. E aí a grande exposição a essa fumaça acaba criando uma mini besta de Nen, que é similar à original, sobre a cabeça da pessoa que está sendo manipulada. E essa mini besta também continua soltando mais dessa fumaça branca. E com isso, cada vez mais aumenta o grau da manipulação. E agora, para poder finalizar de vez, galera, vai aí a nossa lista de todos os manipuladores que apareceram até o momento no mundo de Hunter x Hunter. Illumi Zoldyck, Shaunark, Veze, Squala, Shia Puff, Ponzo, Morel McNasey, Chute McMahon, Zushi, Kaluto Zoldyck, Miluk Zoldyck, Yamarashi, Porco Espinho do Inju, mas esse aqui não foi confirmado. Hiru, Sanguessuga do Inju, também não foi confirmado. Zakuro Kustad. E por último, o Gorenil, que também não foi confirmado, mas de acordo com as suas habilidades, tudo leva a crer que ele de fato é um manipulador. Rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido e eu espero também que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisa do mundo de Hunter x Hunter. E aí, né, rapaziada, os manipuladores são bastante complexos, né, realmente muita informação, muita coisa, e pelo visto o Togashi vai colocar mais informação ainda e tem muita coisa para esclarecer a respeito do Nen de manipulação. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa ou talvez você queira acrescentar qualquer tipo de informação a esse vídeo ou qualquer coisa aqui do canal, é só mandar lá nos comentários que eu tô sempre por lá, beleza, rapaziada? Então agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu, falou e fui!